Gente, agora olha só essa história que aconteceu no Hospital de Aparecida de Goiânia, na região metropolitana aqui da capital. Um mês depois que duas mães deram à luz, foram informadas que os bebês foram trocados por causa de um erro cometido lá na unidade. A princípio, a suspeita era de apenas uma troca nas pulseiras de identificação. Mas depois de um exame de DNA, solicitado pelo próprio hospital, ficou comprovada a troca. Um DNA cruzado deve ser feito agora para que se confirme a maternidade das crianças envolvidas. A Polícia Civil, inclusive, está investigando o caso. As crianças, por enquanto, seguem com as famílias que não são biológicas. E sobre esse assunto, é claro, a gente vai conversar agora com a Janile Ribeiro, ela é psicóloga, porque eu quero entender, e você também, como uma história como essa pode abalar essas duas famílias. Janile, boa noite para você. Olá, boa noite, Artevar. Boa noite a todos. Como é que fica a cabeça do pai e da mãe diante de uma situação dessa? É bem complicado, né? É bem importante que o vínculo mãe-bebê ele seja estabelecido já a partir da gestação. Quando o bebê nasce, né, é como se essa mãe, essa família tivesse um pequeno estranho, né, porque estava na barriga, conhecia um pouco, mas quando o bebê nasce, ele vai se revelando e aí o vínculo, né, mãe, bebê, o pai, bebê, toda a família vai se estabelecendo. Uma vez que esse vínculo é rompido, né, diante dessa situação que a gente viu há pouco, tem que ter todo um processo aí de o que a gente chama de desinvestimento, desculpa, faltou a palavra, é um desinvestimento emocional desse bebê adotivo, digamos assim, para investimento, né, novamente, em um outro bebê, no caso, o bebê biológico, de toda essa família dirigida ao bebê biológico. Então, é um processo muito desgastante, né, não só para a família, mas para os próprios bebês. Janile, como é que fica a parte afetiva da mãe, por exemplo, e do pai também, olhando para aquela criança, sabendo que biologicamente não é o filho dela, mas cria um vínculo afetivo, mesmo assim? Sim, sim, sem dúvida. O ser humano é incrível, né, João Devar? Porque nós temos instrumentos biológicos, né, muito fortes, tem a ocitocina, né, que a mãe, principalmente quando é o parto normal, que é um tipo de é um hormônio que é produzido após o parto e que é o chamado hormônio do amor, que ajuda a vincular. Mas é possível, né? Inclusive por isso que bebês podem ser adotados, porque mesmo não sendo a mãe biológica, o pai biológico, esse hormônio do amor, né, por meio da cultura, por meio desse investimento afetivo, ele pode ser feito. Então, no momento em que esses bebês forem para suas famílias de origem, né, naturais, todo esse processo, né, vai precisar ser feito, né, para o bem-estar do bebê, né, dos bebês e, claro, das famílias que vão precisar ter paciência com esses bebês, eles vão estranhar um pouquinho inicialmente. Claro, os cuidadores também, né, a mãe, o pai, toda Pois a é, quando família. você fala nisso, me dá uma curiosidade, porque, por exemplo, a mãe nesse momento, ela está muito fragilizada, principalmente por ser logo após o parto. Aí, de repente, ela cria um vínculo e aí ela tem que trocar aquela criança. O que deve ser feito para que ela não sofra muito? Bom, se for possível, né, eu não sei como é que é a questão da proximidade dessas duas famílias, né? Mas se for possível, essas famílias se aproximarem, trocarem roupinhas entre eles, entre elas, né, entre as mães, o cheirinho do bebê, não ser uma troca, simplesmente toma o teu e me dá o meu, né? Assim, de forma brusca, realmente precisa de um processo, né, para que esse impacto emocional, como eu falei, tanto para as famílias como para os bebês, ele não seja tão intenso. Então, ter uma roupinha do bebê adotivo, né, digamos assim, entre aspas, deixar o cheiro da mãe, né, que ele conheceu tanto tempo, ali com o da mãe adotiva, com o bebê, para ele ir aos poucos se acostumando, e essas mães também irem Janine, fazer esse
esse desinvestimento, né, do bebê adotivo para o seu Janine, bebê biológico. E o futuro? Essas crianças, na sua opinião, elas devem, por essas famílias, devem manter contatos depois, anos depois, quando as crianças estiverem maiores ou não? Vai depender muito, Jordevar, de como as famílias vão encarar isso, né? Se encarar com uma certa naturalidade da minha palavra, mas com menos impacto, se puderem fazer esse processo de transição, então elas não vão ter um sofrimento tão intenso. E aí, mais adiante, as mães, as famílias podem contar para os bebês o que aconteceu, e de repente, né, manter algum laço aí afetivo. Então, quanto Tomara. mais tenso, né, a família ficar, mais tenso, mais tensão vai passar para os bebês. Tá Então, quanto certo. mais essa família se cuidar, melhor vai ser para os bebês. Janine, obrigado, boa noite para você e bom fim de semana. Muito obrigada, igualmente.